Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pra Você Saber. E esse é o último do ano de 2024 e a gente decidiu tratar um tema que é bem recorrente na vida dos brasileiros: endividamento. Tanto é que o nosso tema é Ano Novo, Dívidas Velhas. Como resolver essa equação? A gente vai falar sobre isso já já. Bem, minha gente, sejam bem-vindos de novo, né? Sempre bom ter vocês por aqui. E a gente vai tratar sobre um assunto interessante, claro, mas ele é bem recorrente, como eu falei na abertura: endividamento, né? O ano está terminando, muita gente recebeu 13º, muita gente fez aquela caixinha, fez as bolsas. E aí, vai usar como esse dinheiro? Para falar sobre esse assunto, para dar dicas valiosas sobre como utilizar melhor o nosso dinheiro no ano que vem, né? Se não deu tempo esse ano, mas 2025 está começando, um novo ano, novas páginas para serem inscritas. Então a gente trouxe um consultor financeiro, mas não é só consultor financeiro, ele é muito mais do que isso. Rodrigo Dias Rosa, seja bem-vindo, Rodrigo, ao nosso podcast. É um prazer, uma satisfação imensa, né, tê-lo aqui. E eu vou falar só um pouquinho do currículo dele para vocês entenderem com quem eu estou falando. Com quem iremos falar, na verdade. Contador, advogado, perito, né? Sócio na Dias Rosa Consultoria, especialização Homem Entende Mais, gestão fiscal e planejamento tributário, auditoria digital e direito tributário, especialista em tributos do regime tributário, ICMS, ISS, Simples, é professor universitário, participa, palestrante, instrutor de curso de vários conselhos regionais de contabilidade. É lista, viu? É grande aqui. E ele também é consultor e instrutor no Sebrae Sergipe. Seja bem-vindo. Obrigado, Andréa, pelo convite, né? É um momento bem especial mesmo, justamente nessa mudança, né? Nessa mudança de ano, e a gente começa a pensar, né? A gente começa a pensar o que foi que eu fiz em 2024, né? E como é que eu vou melhorar um pouco a minha vida, tanto a vida pessoal como profissional, e claro, a das finanças, né? Então, seja bem-vindo aqui, você que está aqui assistindo a gente, justamente vamos conversar um pouquinho com um tema bem delicado chamado finanças, né? Bem delicado mesmo, porque brasileiro, nós, e eu me incluo nessa lista, a gente não foi ensinado a ter educação financeira. E continua também o mesmo molde antigo de, na educação formal, fechar os olhos para a educação financeira, né? Isso mesmo, né? Então eu gosto muito de dizer assim, agora que está começando a pensar, entrar um pouco sobre educação financeira nas escolas, mas ainda está muito vago ainda. Poucas escolas utilizando. Eu sou defensor de que a educação financeira tem que ser trabalhado desde criança, porque a gente aprende uma profissão, mas não aprende a lidar com o dinheiro que vamos ganhar da profissão. E eu lembro muito de algumas situações onde eu fui ministrar palestra para pessoas que ganham bastante dinheiro, né, no sentido de comparando o salário, e quando chegava lá para ia falar sobre investimento, as pessoas estão me perguntando como sair das dívidas, né? Porque justamente o que? Eu tenho um bom emprego, eu tenho um concurso público que me dá um valor significativo, mas eu não sei lidar com o dinheiro que eu ganho, né? Eu conheço várias pessoas que ganham salário mínimo e que emprestam dinheiro para pessoas que ganham 10 mil, 15 mil reais de salário, né? Como é essa equação? O que tem de diferente numa pessoa dessa? E que muitas vezes são pessoas que não têm o mesmo grau de escolaridade, o mesmo grau de instrução, mas que têm uma relação diferente com o dinheiro. Como é que deve ser essa relação com o dinheiro? Então, uma das coisas que eu gosto muito de falar é que essa relação com o dinheiro a gente precisa trabalhar desde cedo. Então, eu vou colocar um pouco o que é que eu faço com meu filho. Meu filho tem 7 anos, né? E só para você ter ideia, meu filho, quando ele pegou os brinquedos dele, colocou na porta de casa para vender para os colegas e ficou vendendo os produtos, os produtos dele, até tem um nome lá que eles querem, a loja dele é a Cacau Brinquedos, né? E assim, sempre todas as vezes que meu filho me pedia alguma coisa, me pede alguma coisa, o que é que eu faço? Eu tento mostrar para ele que precisa fazer algo também para aquilo, que dinheiro não nasce assim, né? De qualquer jeito. E uma das coisas que eu trago muito é porque eu fui criado assim. Meu pai tinha condições financeiras, mas ele nunca me deu dinheiro assim de mão beijada. Eu dizia, pai, me dê dinheiro. Ele dizia, vamos comigo tirar o leite da vaca. Mesada, nem pensar, né? Não, então, a gente trabalhava justamente o que eu tinha que fazer alguma coisa. Vai lavar o carro, tal. Então você começa a dar essa percepção, né, de dinheiro, de que você consegue as coisas, mas você também precisa lutar para ter isso, né? Então isso, desde criança a gente começa a trabalhar. E uma das questões também da questão do financeiro é porque nenhum momento dos nossos
estudos, a gente teve uma matéria de como lidar, o que é juros, qual é a melhor taxa de juros, se é melhor pegar um empréstimo ou um financiamento, qual é a modalidade. Isso a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade, a não ser que seja uma faculdade voltada a finanças. Mas na faculdade comum, no que eu digo assim, como das demais profissões, a gente não aprende, né? Então Sim. acaba tendo situações como essa e que a vida toda é voltada de quê? De dinheiro. Então, tudo que a gente faz envolve dinheiro, né? Eu gosto muito de brincar nas minhas palestras, dizendo assim, imagine um sonho que você tenha. Pronto, você vai lá e sonha. Para você realizar esse sonho, o que é que você precisa fazer? Dinheiro. Provavelmente vai ter dinheiro aí que você vai ter que fazer. Eu pretendo fazer uma faculdade, vou ter que juntar dinheiro para isso. Eu pretendo fazer uma viagem, vou ter que fazer isso. Eu pretendo ter um carro melhor, vai ter que ter dinheiro. Tudo envolve dinheiro, né? Então, assim, são situações que a gente muitas vezes tem na nossa sociedade de que dinheiro é coisa ruim. Sim. E que, na verdade, não Existe é. um tabu também, tabu. né? Ai, ter muito dinheiro não é legal. Fica com vergonha de ter dinheiro. Isso também prejudica, né, o fluxo. Isso mesmo. E porque a gente tem uma falsa sensação de que o sucesso está atrelado ao dinheiro somente, mas não. O sucesso não é somente o dinheiro, né? O dinheiro ele passa a ser consequência de vários atos que você realiza na parte profissional mesmo. Quando você faz o seu trabalho, você vai ter como recompensa o seu dinheiro. E aí você vai. Então, no sentido, um dos problemas que a gente tem na sociedade, no nosso dia a dia, é que a gente tem a mania de querer tudo imediatismo. Sim. Então, eu não quero percorrer para ter. Por quê? Porque nós temos o famoso do crédito fácil. Então, para que eu juntar dinheiro para comprar algo se eu posso ali no banco e pegar um empréstimo, até no cash mesmo, ou no aplicativo, e já tenho o dinheiro. Depois eu não consigo pagar. Né? Porque é uma conta bem fácil, que eu gosto muito de dizer para o pessoal. Ó, a gente sabe que todo ano tem algumas despesas que aparecem agora em janeiro, né? Tem um tal de IPTU, IPVA, que tem PVA, matrícula de criança, material escolar, a lista é grande. E a lista é grande. Aí se eu sei que todo ano eu tenho isso, por que eu não vou começando a reservar uma parte do meu dinheiro para poder pagar? E não ir atrás de banco, pagar juros para poder pagar esse débito. Por que eu não ganhar juros, inverter a situação? Porque na sociedade, né, nós temos assim os agentes econômicos, que a gente chama de aquele agente deficitário, que nada mais é do que aquele que gasta mais do que recebe, por isso deficitário. E os superavitários, que são aqueles que gastam menos do que recebe. E aí você tem a situação na sociedade. Então, quem tem esse recurso, ele acaba ganhando dinheiro, porque aquele velho ditado, dinheiro faz dinheiro. Então, quando a gente faz uma aplicação financeira, né, então a gente acaba tendo um recurso. Mas a gente não aprende isso. E a gente não tem... O problema que nós temos maior, eu gosto de dizer chamado o seguinte, eu não anoto o que eu gasto. Sim. Porque se a gente começa a anotar o que gasta, no final do mês que você consegue perceber. Porque é o seguinte, eu faço... Mas é do cafezinho... Tudo. Até o jantar de comemoração. Sabe por quê, André? Você que está aqui conosco. Se eu fizer uma pergunta rápida para você assim, quanto você gasta de aluguel? Você vai saber fazer. Quanto você gasta de telefone? Você sabe de cabeça. Mas se eu pergunto, quanto você gasta do cafezinho todos os dias? Sai quanto no final do mês? Aquele velho ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, de cafezinho em cafezinho, de lanche em lanche, que eu não anoto, quando você soma, vai estar um valor bem maior lá no final das suas contas que você poderia ter economizado. Não estou dizendo não lanchar, mas lanchar com consciência, né? Ou uma coisa que a gente usa pouco, quer dizer, a gente... nem todo mundo, levar os próprios recursos. Por exemplo, se a gente tem uma cantina no trabalho, a gente fica mais acostumado a ir para a cantina do que levar o nosso lanche. Isso. Né? Fazer as famosas substituições, digamos assim. Tem uns aplicativos que eu tô com fome lá, peço logo, chega rapidinho, aí pronto. Para que eu vou fazer comida se eu posso estar pedindo? E aí depois quando você vai ver a fatura do cartão de crédito, a maioria é que coisas... Comida. E porque também... o dinheiro, ele traz aquela falsa sensação de felicidade, né? Então, as pessoas usam o dinheiro porque muitas vezes elas estão com algum problema, no sentido assim, eu briguei com a esposa, eu briguei com meu marido, eu vou lá, eu gasto porque eu tô feliz, eu gasto porque eu tô triste. Então, se não controlar, né, justamente essa parte emocional, acaba gastando mesmo, né? Uma vez eu estava brincando
com um colega meu que ele disse assim, eu fui lá para o Carnaval de Salvador, paguei não sei quanto no Abadá, vou ficar 6 meses de metade do meu salário. Entendeu? Mas estava feliz. Mas estava feliz lá, entendeu? Realizou o sonho. Realizou o sonho, entendeu? Entra muito nessa equação não saber distinguir preço de valor? Sim, isso sim. Porque assim, uma das coisas, assim, 2 palavrinhas chaves para quando a gente quer trabalhar com dinheiro. Primeira coisa é, eu preciso ou eu quero para mostrar para os outros? Então, quando você começa a ver assim, isso daqui, eu só estou olhando preço por preço e muitas vezes isso eu compro porque saiu uma propaganda lá e saiu essa propaganda porque o marketing é muito forte, né? Sim, Então, hoje em dia com os leads, a captação de leads, né? isso, Você nem né? pode falar muita coisa perto do celular que quando você abrir na próxima vez a internet já vai aparecer para Isso. você. E às vezes você só comentou com alguém que Sim. tirou uma dúvida e aí você acaba naquela tentação. Então você tem que se controlar, né? E o valor é justamente o quê? O valor desse produto para mim, realmente eu vou precisar dele, vai ser, vamos ver um exemplo que eu acho assim, eu compro, quantas vezes a gente compra um celular que tem um monte de função e não sabe usar? Uma vez com uma colega minha, eu disse, roteia aí, por favor, a internet do seu iPhone. Ela disse, não sei como é que faz isso. Né? E aí são situações, quantas vezes a gente acaba, pessoas comprando um iPhone, né, outro aparelho bem mais caro aí, e fica pedindo Wi-Fi nos lugares porque não tem como pagar a conta de telefone. Né? Então são situações o quê? Muitas vezes você está ali só para poder mostrar o que tem, porque muitas vezes a sociedade ela acaba querendo julgar você pelo que você tem e não pelo que você é. Pelo falso sucesso. Pelo falso sucesso. Né, não? E acaba tendo muito isso, né? Então, e as pessoas acabam se endividando por causa disso. Porque se a gente não controlar o nosso emocional, é muito bombardeio, a gente cai. A gente cai nisso daí. E quando a gente vai ver depois, né? Aí tá gastando bem mais e tem uma questão chamada cartão de crédito que os juros são altíssimos e vira aquela bola de neve, né, que acaba tendo uma dívida quase impagável, vamos dizer assim, né? Então, chegou no momento que a gente queria falar. Cheguei no final do ano, olho para trás, estou com meio mundo de dívida, meio mundo de boleto, meio mundo de inscrições lá no Serasa Limpa Nome. A gente abre lá e tem um bocado de... Como resolver isso, né? E aí bate o desespero muitas vezes, né? A gente sabe que as financeiras, elas ficam ligando de minuto em minuto, elas botam muita pressão. Agora também tem essas novas diretrizes do governo de que a pessoa pode perder a habilitação por causa de dívida, né? Isso tudo é muita pressão na cabeça que, querendo ou não, pesquisas até apontam que o brasileiro, apesar de dever, ele quer ter o nome limpo, ele quer dormir tranquilo, mas não consegue. Como é que a gente faz, né? Tô com 10 dívidas, já tô com o nome sujo há muito tempo, mas eu quero melhorar e eu não ganho muito. Eu ganho, sei lá, um salário mínimo e meio. Como é que a gente faz? Como é que resolve isso? Tendo que comer, tendo que fazer as necessidades básicas que muitas vezes nem dá para custear. Então, a primeira situação é o seguinte, precisa listar mesmo, fazer um trabalho de anotar o que é que eu tenho para pagar. E do que eu tenho para pagar, eu preciso também olhar o seguinte, qual é a dívida que está me cobrando mais juros? Por quê? Porque eu preciso tentar liquidar essa primeiro. Porque essa está fazendo com que tire o dinheiro das outras. Um exemplo, eu estou lá devendo o cheque especial que está me cobrando 9%. Mas eu estou devendo a prestação de um crédito consignado que está me cobrando 2%. Eu vou preferir qual? Vou quitar logo o cheque especial. Uhum. Porque aí você acaba... Ou negociar, pelo menos. Ou negociar, né? Isso. E aí você tem o seguinte... Em paralelo, eu tenho que fazer um outro trabalho. O que é que eu tenho em casa que eu posso cortar? Um exemplo bem claro. Tenho TV a cabo? Estou usando? Ou só porque eu digo que tenho? E aí você começa, porque é 50 de um, é 50 de outro, de um stream, e aí daqui a pouco é mais R$100 de um plano de celular que tem não sei quantos minutos ilimitado, que nem liga, que todo mundo só faz agora ligação pelo WhatsApp. Então, você começa a cortar aquilo que é supérfluo, que você consegue sobreviver, né, realmente sem aquele serviço, aquele produto. Eu estou comprando muito lanche no final do dia. Eu fico até brincando quando estou nas palestras, bem assim. Eu olho, estou vendo que eu estou tomando 3 caixas de cerveja toda sexta-feira. Tomar uma que fica bêbado do mesmo jeito. Entendeu? E aí vai. Então são situações, né, que você vai começando a controlar, né? E assim, agora,
É fácil, eu tô falando. Colocar em prática, isso é muito, mas muito difícil, André. Sim, até porque já tem toda uma cultura, né? Isso. Tem todo um apego a esse Isso. comportamento, né? E não necessariamente você precisa cancelar também alguns planos como esse, porque se você liga dizendo que vai cancelar, eles te dão desconto. Pode ter aquela Pode ter aquela boa. jogo de cintura, né? 6 meses de desconto. Eu fui ligar para um sistema desse, me deram um desconto de 50% durante 6 meses. Então, assim, essas empresas também têm essa margem de negociação. Sim. Então, que não necessariamente precisava quitar ou cancelar, né? E assim, primeiro passo é esse, não? Então, o primeiro passo é listar o que é que eu tenho. Porque assim, se eu não sei o que é que eu tenho, como é que eu vou tomar uma decisão? Qual caminho eu vou Racional, tomar? né? Não tem como, né? Então, assim, esse é o primeiro passo. E tirando. E, claro, não, às vezes o pessoal diz assim, vou guardar dinheiro. Se você está endividado, você não vai guardar dinheiro. Se você está com inadimplência, você não vai guardar dinheiro. A tal da né? reserva de emergência, nesse caso, não existe. Nesse caso, não existe, né? Nesse caso, você acaba tendo o quê? Você vai usar essa reserva de emergência para quitar, né? E poder se livrar um pouco disso. Quando você estiver no 0 a 0, aí você começa a trabalhar uma reserva, que é importante ter uma reserva de emergência. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, eu dei o exemplo mesmo que aconteceu comigo agora, né? Então, eu do nada estava trabalhando, deslocamento de retina, tive que parar de trabalhar. E eu sou autônomo, então eu fiquei sem salário. E aí, se não tivesse reserva de emergência para poder quitar as coisas? Exato. Então, são situações que acaba tendo justamente que a gente começa a analisar nisso, né? E é bem interessante que às vezes o pessoal confunde um pouco, né? É assim, eu devo muito e eu tô ruim, que é o que a gente chama de endividamento. Endividamento é uma coisa e inadimplência é outra. Inadimplência é quando você não paga aquela dívida que você tem, né? Eu fico até brincando com o pessoal, dizendo assim, eu devo tanto que se minha esposa me chamar de meu bem, o banco leva. Porque o que é o endividamento? Eu não tenho uma casa, vou lá e compro uma casa financiada. Você compra a sua casa financiada para 30 anos, 35 anos. Você está endividado. Porque você adquiriu o bem, você está pagando. Mas não quer dizer que você não está pagando as prestações. Agora, a partir do momento que você não paga as prestações, aí você entra no rol de inadimplência. Então, estar endividado não é também necessariamente a coisa ruim. Mas, né, você está inadimplente, aí sim que começa a ter essas situações. Tem alguns programas, né? Teve o programa agora Desenrola, né, do governo, justamente com algumas negociações. Tem agora um programa chamado Acredita, que o governo quer, a partir de janeiro, assim, a partir de 2025, aumentar isso, que é justamente conceder crédito com baixo valor de juros, para que ela tente melhorar a situação. Aí, se você consegue pegar um empréstimo desse com taxa de juros barato, vale a pena você pegar para quitar uma taxa de juros mais alta. Mas esses empréstimos, não deixa de ser empréstimo, esses financiamentos, eles não são, digamos que direcionados, por exemplo, acredita no primeiro passo, ele é destinado para pessoas autônomas, então, teoricamente, ela teria que usar aquele dinheiro para investir no negócio. Para investir no negócio, Tem que ter essa comprovação, isso, né? Na verdade, ele não pede comprovação, né? Ele só pede, ele faz o empréstimo para que seja trabalhado ali naquele pequeno negócio. Mas, às vezes, até o pequeno negócio também está endividado, né? E também o negócio está inadimplente. Então, você acaba trazendo essas situações. E aí tem uma dica muito importante que eu gosto de dizer o seguinte: fuja de um empréstimo que seja atrelado a uma tal de uma Selic. Porque o que é a Selic? É uma taxa de juros que a gente chama de taxa básica da economia, onde essa taxa ela tem oscilações. Como agora, que está estourando, né? Isso. Então, imagine você pegar um empréstimo onde você paga 5% mais Selic. Em 2021, a Selic era 2%. Então, seu empréstimo era 5 mais 2, 7%. 7% ao ano, tá bom. Agora, a Selic está 12%. Com previsão de janeiro e fevereiro, eu acho, mais 1%. Isso, entendeu? Então, imagine você ter um empréstimo de 5%, que mais 2, que é 7%, ele ir para 17%. Então, olha aí esse aumento. Então, são situações que tem que ter cuidado. Então, na hora que se for pegar algum empréstimo, procure sempre saber se a taxa de juros é fixa ou se está atrelada a algum índice. Qual seria o melhor índice para estar atrelado? Nós temos vários. O melhor de todos seria o TR. Que é a TR. Tem outros TJLP também, mas é mais comum no nosso dia a dia seria a TR, que é o índice da poupança.
Certo. É o índice da poupança KTR, que aí a gente sabe que a poupança dá quase nada, né? Uhum. Né? Então, esse é o índice que seria um índice interessante, né? Uhum. E aí você começa, ou até uma taxa de juros fixa, né? Porque aí fixa, se subir ou descer, você pelo menos tem aquilo. Então, são situações que tem que ter cuidado. Quando você tem um empréstimo que você vê que não está conseguindo pagar as prestações, outra forma também, porque assim, o banco, quando ele deixa de receber esse recurso, ele não pode, porque ele vive de quê? De pegar o seu dinheiro e emprestar para outra pessoa também. Então, ele começa a oferecer algumas oportunidades de negociação. Se conseguir negociar, mesmo que aumente o prazo, para que possa diminuir sua prestação naquele determinado momento, para que você consiga pagar, seria interessante também. Por quê? Porque você não iria entrar nos juros que a gente chama de juros de inadimplência. Porque quando você atrasa uma prestação, você tem a multa, que geralmente é 2%, e tem juros mensal por atraso. Então você está pagando o juro do empréstimo, mais juros de atraso, mais multa. Então você tem 3 coisas aí. E quando você negocia, você já vai se livrar dos juros de atraso e da mora, que é a multa de mora. Né? Dá uma freada. Aí você pode dizer, Rodrigo, mas você jogou o prazo mais para frente. Sim, quando melhorar a situação, nada impede você pegar o dinheiro que sobra e pagar as últimas prestações e diminuindo o prazo. Então, eu conheço pessoas, né, que com empréstimo habitacional mesmo, em financiamento habitacional, que fez aquele empréstimo lá, tá lá com aquele financiamento, mas sobrou um dinheiro no final do ano, do 13º. Em vez de gastar, vou diminuir o meu saldo devedor do empréstimo. É a tal da amortização. A da amortização. Né? E aí você vai. Então, um empréstimo. E que sempre de trás para frente. Sempre de trás para frente. Né? É, porque tem 2 formas de você que está conosco, tem 2 formas de você fazer essa amortização. Uma é pagar as prestações. Você pagando as prestações, você não vai ter diminuição de juros nenhuma. E a segunda é você amortizar o saldo devedor. Aí, quando você faz a amortização do saldo devedor, você diminui o prazo e paga menos juros. Sim. Então, o ideal é amortizar o saldo devedor. Então, tempo, né? Que é o famoso tempo. Né? Eu tinha um colega mesmo que com R$5.000 ele diminuiu 15 mil na dívida dele. Então, porque a gente faz o que a gente chama assim, traz o valor a valor presente, traz o valor de lá em frente e traz para cá tirando os juros. Então, se torna um valor bem interessante. Então, e assim você consegue diminuir o financiamento habitacional de 30 anos para 10, por exemplo. Isso, consegue, tranquilo. Né? Pode até fazer simulação. Pega lá, entra no banco, pode fazer simulação. Se eu colocar tanto, quantas prestações diminui. Então, você consegue fazer isso, né? Então, são situações que você consegue levar. Então, são coisas que no dia a dia faz a diferença. Sim. Então, às vezes eu fico até dizendo, se vai apertar as contas, bota um prazo maior, quando tiver mais folgado, vai antecipando. Sim. Pelo menos não fica sofrendo agora, né? Logo e tem que estar usando o cheque especial para isso, para aquilo, né? Então, são situações que acaba tendo, né? A gente voltando um pouquinho nossa conversa só para... A gente falou em reserva de emergência. Quanto seria? Qual o percentual de tudo que eu tenho que colocar nessa tal dessa reserva de emergência? A gente vê muito na internet as continhas 50, 30, 20, né? 50% para as contas do dia a dia, 30% para uma diversão e 20%. Qual seria isso? Ou não existe essa divisão? Então, geralmente o pessoal começa a falar entre 10 e 20, certo? Mas eu não gosto de dizer assim porque eu digo que é muito pessoal. Sim. Então, às vezes 10% para quem está numa determinada situação é muito do que, né, 20% para outro. Então, eu gosto muito de dizer o seguinte, guarda alguma coisa, certo? Vá guardando, só que a dica que eu faço é guarde no banco que você tenha mais dificuldade de sacar o dinheiro. Então, na verdade, nada de poupança. Não, tem que ser no lugar que você não consegue. Por quê? Para quando você pensar em gastar o dinheiro, eita, vou ter que ir naquele lugar, não tenho cartão, não sei o que, você desiste. Você acaba desistindo, entendeu? Entendi. De tanto... Criar empecilhos. Que vai abrir no banco digital, que ali eu consigo tirar rapidinho. Então, criar empecilhos nisso. Então, assim, o ideal, assim, geralmente a gente fala 10% seria essa parte... Do bruto ou do líquido? Do bruto. E pague primeiro. Pague você primeiro, viu, André? Você que está aqui conosco também. Sabe por quê? Tem gente que guarda o dinheiro assim. Eu começo a gastar no final do mês. Se só eu vou tirar. Não tira não, que você vê o dinheiro na conta, você gasta. Se você já pegar e tirar o seu, o que é que vai acontecer? Quando você olhar o saldo da conta, na sua mente só tem aquele, vamos dizer, você ganha R$1.000. Tire lá 100. Quando você for tirar o saldo da conta, só vai estar 900. Então, sua mente vai dizer, só posso gastar 900.
Então, se você deixar para tirar depois, não tira. Ou seja, eu tenho que esconder o meu dinheiro de mim mesmo. Isso mesmo. Tem que esconder de você mesmo. Tem que fazer isso. Porque se não fizer isso, por experiência própria, e assim, para os meus clientes... Sempre vai ter uma necessidade, sempre vai né? ter uma necessidade. Sempre vai ter uma necessidade. Ô, Rodrigo, me diz uma coisa. A gente sabe que a poupança é a melhor indexação, digamos assim, para um financiamento, para um juros, a TR. Mas ela não é a mais indicada se você quiser fazer com que o dinheiro renda. Existem as aplicações, os investimentos. Qual Isso. seria um investimento bom e seguro? Então, nós temos o seguinte. O investimento seguro, você pode, sempre quando você for fazer um investimento, você procura saber com o seu gerente, ou até no aplicativo mesmo, nesses bancos digitais, se tem assim uma sigla Fundo Garantidor de Crédito, FGC. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É que o dinheiro guardado naquele banco, por CPF, até um determinado valor, se não me engano é 250 mil, até determinado valor, se o banco quebrar, você tem esse dinheiro. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter aplicações que tem um CDB da vida, você tem um LCI, LCA, né? CDB é Certificado de Depósito Bancário, que é o dinheiro que um banco empresta para o outro, porque os bancos emprestam entre si. E você tem a letra de crédito imobiliário, que é a LCI, que aí você empresta para que esse dinheiro seja utilizado no mercado imobiliário. Sim. Tem também a LCA, que é da parte do agro, certo? Então, assim, você tem... E todos eles estão indexados ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. São umas letrinhas que acabam deixando todo mundo doido, né? Mas deixa eu tentar traduzir. E que a gente sempre vê, mas que é bom a gente saber o que é. Saber o que é. Então, o que é isso? O Certificado de Depósito Interbancário é esse empréstimo que eles fazem. Então, sempre quando você faz uma aplicação que não seja a poupança também ela está assim quando a Selic é alta. Mas assim, em regra, quando você faz uma aplicação, sempre vai dizer assim, 90% do CDI, 100% do CDI. Vamos dizer, geralmente a CDI é igual, é bem ou próximo da Selic. Então vamos ver, se a Selic está 12%, se eu aplico a 100% do CDI, eu vou ter 12% de juros, certo? Eu tenho uma aplicação que você consegue fazer a 110% do CDI. Então, 12% mais 10%. Então, vai estar 13,20%. Então, sempre você vai ter essa situação. Rodrigo, mas a LCA geralmente dá a CDI menor. Por quê? A diferença de um CDB para um LCA e um LCI é que LCA e LCI não pagam imposto de renda. E a CDI, o CDB paga. Então, o que acontece? Às vezes, um LCA de 90%, ele equivale a um CDB lá de 100%, 101%, por causa do imposto que não tem. Mas o povo fica correndo, querendo fugir de imposto. Às vezes é melhor você pagar imposto de renda e ganhar mais do que não pagar e ganhar menos. Sim. Então tem que fazer continha. Com relação à segurança, a dica que eu dou é: procura sempre ver se tem um FGC. Teve no FGC, já sabe que até 250 mil você não perde seu dinheiro. O banco quebrou, mas você não. Você não, certo? Agora é por CPF, certo? Certo. Então, aí, quem tiver muito dinheiro que está assistindo a gente aqui, né? Faz o seguinte, 250 mil no banco, 250 mil no outro, 250 mil por CPF por banco, né? Então, você acaba justamente nesse sentido, né? Sim. E aí você acaba tendo uma garantia. E hoje está muito fácil você fazer aplicação, né? Eu mesmo faço aplicação, às vezes eu estou no carro, estou lá no Uber, estou fazendo aplicação no CDB, SD, porque nos bancos digitais se torna muito mais fácil. Antes era mais difícil isso, né? Então você consegue fazer essa situação. Então, poupança, eu gosto muito de dizer o seguinte, é para quem está começando, que tem medo de outra coisa. Mas é o pior investimento, vamos dizer assim, no sentido de retorno, né? Existem também aquelas aplicações que 6 meses sem mexer, 1 ano sem mexer, são indicadas? Se você pretende não utilizar esse dinheiro logo, sim, certo? Então, tudo vai depender do seguinte, o que é que eu vou fazer com o meu dinheiro e se eu posso ficar com ele guardado. Vou dar uma dica, o que é que eu faço? Eu tenho aplicações que eu só posso resgatar daqui a 1 ano. Quanto mais tempo você deixa, maior é a taxa de juros que eles pagam para você. E automaticamente também, menos imposto de renda você paga. Porque o imposto de renda, ele é regressivo. Ele começa em 27,5 e ele vai diminuindo até 15. Então, quanto mais tempo a aplicação guardada, menos imposto você paga. E também, quanto mais tempo guardada, mais juros você ganha. Sim. Porque se você disse que era para 1 ano, o banco vai querer te pagar mais, porque você não vai poder resgatar mais. E tem banco que você pode aplicar a partir de R$1, para tirar daqui a 1 ano. Então, o que é que eu faço? Estou com R$100 esse mês.
que eu sei que não vou me apertar logo para o próximo mês, eu deixo a aplicação dar 1 ano. E aí eu vou tendo várias aplicações pequenas com resgate longo, porque quando chegar 1 ano, eu já estou resgatando do lado de trás, do ano passado. Sim. E você vai ter sempre essa movimentação. Aí aquilo que você, vamos dizer assim, só sofre no primeiro ano. Porque depois do primeiro ano se tornou praticamente um resgate que você tem. Sim. São técnicas que a gente pode estar usando também nisso, né? Previdência privada é indicado? Depende, né? Eu gosto muito assim. A previdência, ela é interessante para que você tenha um retorno. E esse retorno em si, primeiro tem que verificar a sua renda no sentido do imposto de renda. Porque nós temos 2 tipos. Nós temos a PGBL e VGBL. Né? Um é o plano gerador de benefício livre e o outro é o vida gerador, que é o quê? Um é uma aplicação financeira como a outra, só que quando você resgata, é como se fosse um CDB ou um RDB, você paga imposto de renda só sobre os juros que você ganhou. Já o PGBL, que é justamente o plano gerador do benefício livre, o que acontece? Você paga, mas quando você resgatar, você paga imposto sobre tudo que resgatou. Aí qual a diferença entre eles? Você pode abater no seu imposto de renda e o outro não. O que você pode abater no imposto de renda é o que quando você resgatar lá na frente vai pagar imposto de renda sobre tudo. Então aqui, eu te dou agora, corta lá te tiro lá na frente, né? Então assim, se for uma aplicação que se faça numa previdência e aqui você utilize no benefício lá junto com o banco, né? Junto com o imposto de renda e você reaplica aquilo, muitas vezes sim. E vai muito do perfil também da pessoa. Porque assim, tem pessoas que não conseguem guardar dinheiro de jeito nenhum. Então a Previdência vai obrigar ele a estar pagando. E quando ele se aposentar, o que é que vai acontecer? Ele vai resgatar aquele valor e vai até o seu herdeiro tranquilo. Fala-se muito também entre financiamento e consórcio. Né? Há os defensores árduos do consórcio, né? Porque você não paga juros, ou é menor, é só a taxa de administração. O que é melhor? E outra coisa que eu também já vou emendando, a gente vê muito na internet o povo aconselhando a não compre sua casa, viva de aluguel. São 2 questões que eu trago para você agora. Primeiro, é melhor financiamento, independente do bem que seja um carro ou um apartamento, enfim. E o segundo, alugar ou ter o próprio? Então, vamos logo para o primeiro, né? O financiamento ou consórcio. Vai depender do perfil da pessoa. Então, vamos dizer assim, eu particularmente nunca tive consórcio, certo? Eu nunca me aprofundei em consórcio também, mas eu tinha feito assim, como eu disse, né? Se chamar minha esposa de meu bem, o banco leva, né? Então, 2 apartamentos financiados e tal. Então, o que acontece? O que você tem nesse sentido? O consórcio, ele é mais para aquela pessoa que tem, vamos dizer assim, paciência, que não é ansioso, porque a sociedade quase todo mundo é ansiosa, né? Que não tem essa pretensão de ter o bem logo. Que não tem essa urgência, Essa urgência. Então, assim, o consórcio, ele é bom quando você justamente tem uma pretensão naquele consórcio e que você realmente vá ter o seguinte caso. Não tenho pressa em ter aquele bem. Eu conheço várias pessoas que estão com consórcios, que compraram, e que estão com carta contemplada, mas não querem ter o bem, mas ninguém quer comprar. E o dinheiro está parado. E não pode resgatar, porque só pode resgatar o bem. Se for resgatar o dinheiro, tem que esperar todo o prazo do consórcio terminar. Então, vê que depende muito, vê que é muito pessoal. Sim. Né? Muito pessoal nesse. Mas se você comparar friamente entre o que eu gasto com o consórcio e o que eu gasto com o financiamento sempre vai ganhar no sentido de gastar mais. Então, para minha vida, é melhor ter um consórcio que eu vou gastar menos. Se eu comparar as 2 taxas de juros, vamos dizer assim. Mas se eu comparar outras variáveis que não está nisso, né, que eu gosto muito de falar o seguinte, uma coisa é você olhar friamente os números. Sim. Outra coisa é você juntar com esses números a vida pessoal. A necessidade. A necessidade. Né? Como um eu faço consultoria, eu faço o que a gente chama de consulta personalizada, que a pessoa marca uma hora para conversar comigo para tentar melhorar a sua situação financeira. Eu estava atendendo um determinado profissional, médico, e na conversa, médico com problema financeiro. Né? Então, não estamos sozinhos. Né? E aí a gente conversando ali, e uma das questões que ele queria era o seguinte: eu pago essa faculdade de minha filha com esse imóvel ou faço isso? Peraí. Eu virei assim para ele, estava ele e a esposa, né? Ela olhou para mim e disse: rapaz, como você descobriu isso? Eu olhei para ele e disse: olha, se o senhor vender esse imóvel, pegar esse valor e pagar a faculdade toda,
você vai, na parte financeira, o raciocínio seria a melhor coisa. Mas o seu tem cara porque ele queria fazer, sabe o quê? Ele queria pegar o empréstimo, ou vender o imóvel, não quitar a faculdade e ficar quitando as parcelas mensalmente. Usando os juros Usando da os venda juros, do imóvel. Só que eu cheguei para ele e disse, o senhor tem um rosto de que gasta o dinheiro se tivesse guardado. A esposa virou para mim e disse, é isso mesmo, Rodrigo, ele não vai ficar com esse dinheiro guardado, não. Então, às vezes assim, as decisões não devem ser tomadas levando em conta somente o raciocínio do número, porque tem um emocional. Sim. Porque, assim, imagina uma pessoa que tem uma renda de R$1.500, consegue guardar R$30.000. Se ela não tiver um objetivo claro, a primeira promoção de um carro ela vai querer comprar. Por quê? Porque ela vou estar andando de ônibus todo dia, se eu posso ter o carro, se eu tenho 30 mil guardado, mas esses 30 mil é para quê? É para um imóvel? É para quê? Entendeu? É para uma faculdade. Então, assim, vê que a decisão é muito pessoal, né? Sim. Então, mas assim, friamente, o consórcio você paga bem menos do que o financiamento. Isso sim. Já o segundo caso, alugar, né? Ou comprar, ou financiar. Aí também vai muito da seguinte, o pessoal diz assim, se eu financiar um imóvel, eu vou estar pagando prestações o resto da vida. Eu já dei dica aqui que você pode antecipar, gastando bem menos. Sim. Segundo, quando você está no imóvel alugado, o pessoal diz assim, não, eu pego 100 mil, vou fazer a aplicação no banco. Vou botar só para as contas ficar melhorzinho assim. Vou botar no banco lá a 1%, né? Que você vai dar lá o valor que você vai ter R$1.000 lá de juros, né? E eu vou alugar um apartamento por R$800. Pronto. Tranquilo. O que é que vai acontecer? Você vai estar num apartamento que não é seu, que o dono pode pedir a qualquer momento, que você às vezes fica desgostoso, como agora uma colega minha alugou uma casa e depois saiu da casa porque a mãe não estava se sentindo tão bem porque a casa não era dela, era alugada, então não queria nem arrumar a casa. Entendeu? Então assim, tem muitas variáveis em si. Dependendo também do imóvel, vale a pena sim você ter o dinheiro guardado e ficar no aluguel. Se você não tem pretensão de ter esse imóvel para você depois. Mas o que é que vai acontecer nisso daí também depois? Tem imóveis que o índice de aumento de aluguel, por causa da parte em si imobiliária ao redor, que você tem um aumento bem maior do que o valor do aluguel lá, do que o valor dos juros que você está ganhando. Então é muito um cálculo que tem que ser feito bastante. Por quê? Eu vou contar um caso de uma colega minha. Ela comprou um apartamento para alugar. Só que ela comprou o apartamento, a prestação era 1.500, só conseguiu alugar por 700. Ou seja, aí nesse caso, perdendo dinheiro, tá pagando, pra morar. Já conheço outras pessoas que compram um apartamento, a prestação é 700 e aluga por 1.000. Então, tudo isso tem uma variável dizendo aonde é esse apartamento. Sim. Qual a localização. Vê que não é tão simples assim somente vou viver de aluguel. Então são coisas, né, e outra coisa, se eu vou viver de aluguel, esse dinheiro lá que eu vou deixar guardado 100 mil, que vai me gerar R$1.000 por mês de juros, você tem certeza que você só vai tirar os 1.000? Vai deixar o 100 lá? Porque se você tirar 1.001, já vai, no próximo mês já vai ser menos juros. Então tem que ser, para ter esse trabalho em si de pensar em viver de aluguel, a pessoa tem que ter um emocional muito grande de ver o dinheiro na conta e não gastar. Ou seja, tem que pagar para fazer terapia, né? Imagina, eu vejo lá 100 mil na conta, tô morando nesse apartamento, quero fazer uma reforma. Eu mesmo tava num ambiente que, quando eu tinha um ambiente alugado, eu queria colocar um ar-condicionado um pouco potente, a dona do imóvel disse que não deixava. E agora, tem essas situações também, né? Quando o imóvel não é seu. E aí, então, você está investindo numa coisa que não é sua e o retorno você pode não ter, né? Entendeu? E aí são situações que eu digo, né? Então, eu sou mais defensor de que, assim, olhe o percentual de valorização. Se você vê que tem valorização, que você consegue realmente controlar aqueles 100 mil lá e não gastar, e ver que você consegue ir crescendo, tranquilo. E aí você começa a analisar. Não sei se eu fui claro. Foi. Porque é muito pessoal mesmo, sim, entendeu? O emocional e o pessoal, né? Cada um tem sua história. Na verdade, você não pode só... A vida não é número, né? A vida tem uma cartela de cores
que toda hora muda e que a gente vai tendo que se adequar. Então, nada é permanente, né? É por isso que eu gosto sempre de dizer assim, eu não gosto de ter fórmulas prontas, né? Porque eu posso atender a Andrea que ela tem um perfil mais arrojado, tem um perfil que consegue guardar, mas eu posso atender Dona Maria que se vê R$ 100 na carteira gasta. E aí se eu disser, Dona Maria, vai viver de aluguel e vai guardar, não vai, Vai não perder vai, tudo. então vai perder tudo, entendeu? E nessa história de perder tudo, de endividamento, a gente sabe que o endividamento ele acaba gerando problemas emocionais e problemas físicos também, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Estudos já mostram que problemas de coração estão ligados, problemas no fígado. Então, assim, você tá com as contas em dias não é bom só para o seu bolso, é bom para a sua saúde física também. Isso. E eu gosto até muito de dizer assim, ó, tanta saúde física, todo o ambiente que a gente tá, né? Porque passa a ser menos uma preocupação na vida. Porque eu fico brincando. Como é que eu gosto de brincar? Vamos dizer assim. Tá lá, João, casado com Dona Josefa. Todo dia, João, quando acorda, ele não consegue dar bom dia para Josefa, porque quando ele acorda, ele lembra de Mastercard, Visa. Ele só lembra das contas que tem para pagar. Então você tem. Aí acaba a briga no casal, porque você não lembra de mim. Então, até o ambiente familiar, quando você tem um problema financeiro, você tem. É constatado, vários casamentos terminam por problema financeiro. Né? Então, são situações nesse sentido. E isso impacta a saúde mental, impacta automaticamente, começa a impactar o físico, né? Então, e também você começa a impactar também o trabalho. Porque você só pensa naquela dívida, então você começa, né? Tem pessoas que conseguem, né, levar, né? Deixa a vida levar, faz assim, né? Mas assim, são situações assim. O emocional, ele é bem importante porque ele trabalha, né? O psique ele trabalha com tudo, né? Então, Sim. quantas vezes tem pessoas que diz que tá grávida e não tá, né? E tem barriga e tudo, né? Sim. Né? Então, primeiro você começa com a questão da falta de recurso, você começa já a ter logo dor de cabeça mesmo, você fala mesmo, porque você começa a se ficar preocupado, então você tem lá o AVC, que você começa a trazer outras situações, aí como você, dependendo da situação, você começa a levar para comida, então vai comer demais, que acaba esse comer demais, acaba tendo a gordura no fígado, que acaba tendo uma cirrose, não de cachaça, mas sim a cirrose da alimentação, então tudo isso porque a não dormir, né, então você começa justamente nesse sentido. Então, é todo um desencadear, né? Tem um projeto bem interessante que eu faço parte, que é o seguinte, a empresa, ela contrata psicólogos, essa empresa do Rio de Janeiro, ela contrata psicólogos para atender os seus funcionários. Quando ele não está trabalhando bem, tem essa conversa com o psicólogo. Quando o psicólogo percebe que o problema é financeiro, passa para mim. E aí eu faço um atendimento, né, pessoal, né, dali, e eu não digo à empresa qual o problema financeiro dela, por questão de sigilo. Sim. Então a empresa não sabe que fulano tá com isso e tal. Porque trabalhando isso, eu peguei pessoas que tinham tomado chumbinho já, tá, tudo isso. Então eles começam a melhorar a sua situação financeira e automaticamente melhora o desempenho no trabalho. E melhora as faltas que tinham tanto no trabalho, porque estava preocupado e ia dar entrada na urgência. E aí é um ciclo, né? Sim. Então as finanças elas estão envolvidas justamente nisso, né? Então a gente adoece fisicamente também por causa do dinheiro. Aí vem o pessoal dizer que dinheiro é ruim. Não é ruim, né? Agora a gente não vai viver em função dele, somente, né? Em função dele, somente né? dele. Então ele acaba justamente contribuindo. A gente infelizmente, né, nós estamos num país que no mundo que é justamente o que financeiro, né? Então é nesse sentido. Então tem sim doenças por causa do dinheiro que desencadeia muita coisa aí. E assim, as redes sociais hoje acaba trazendo pra gente que a gente tem que comprar tudo, né? Chegar nesse ponto. É, a grama do vizinho é mais bonita, fulaninho tem aquilo, eu tenho que ter também, eu preciso... É um acompanhamento que tem que ser feito também, principalmente desde muito cedo, né? Das crianças, né? Isso mesmo. Porque o que acontece? Você vê já crianças falando de aparelhos que a gente nunca sabe, né? Eu tenho no celular, não sei o que, tal. Quando você vai ver, porque o vizinho tem. E aí a rede social mesmo. Você tá lá, olha a rede social... Muitas vezes que tá postando na rede social é tudo mentira. Então é a foto que a pessoa tirou. Você já viu alguém postando coisa ruim na rede social? Não. Se não for noticiário com tragédia... Não
não tem. Então, Todo mundo é perfeito. Né? então é a foto das redes sociais. Eu fico até brincando, né? Uma vez meu colega dizia assim, não, essa cerveja de determinada marca é para a rede social. Mas depois que eu tiro a foto, as outras, entendeu? É outra Pra marca. consumir é outra. Entendeu? Mas a foto é aquela, né? Entendeu? Então são situações que acontecem. Infelizmente, quando a gente começa a olhar isso, desencadeia outras situações na gente. Então, aquela questão, né? A gente tem mania de querer se comparar com quem tecnicamente está melhor do que a gente. Isso. Mas tem muita gente que está em situação menor do que a nossa, mas a gente só se comparar com o outro, né? E o que é que a gente faz? A gente precisa levar o quê? A nossa vida, né? Aquele velho ditado, né? Quem paga minhas contas sou eu, quem eu tenho o que eu mereço, o que eu lutei para ter. Né? Infelizmente, estamos num momento onde a sociedade quer ter as coisas rápidas e não quer passar pelo processo para se ter as coisas. Né? Conquista. Você estava falando, eu estava lembrando muito. Criança não é uma boa companhia para estar em supermercado, para levar para o comércio, né? Não. A gente sabe que o marketing atua pesado nesses locais. Isso. O meu eu levo. Mas por que eu levo? Porque, assim, nem todas as vezes eu levo, né? Eu levo porque eu já utilizo assim com ele. Olhe, nós temos uma listinha, vamos comprar o que está na listinha. Olhe, vamos fazer comparação de preço, eu faço comparação de preço. Esse produto é maior do que esse, mas diminuindo pela quantidade, dividindo pela quantidade, qual é o melhor comprar. Então eu uso o mercado para dar aula de matemática para meu filho, né? Mas claro, às vezes tem aquelas birras que eu quero tal presente, quero tal não sei o que, eu quero tal chocolate, né? Então começa aquilo. Mas assim, se você não consegue realmente, né, controlar, o ideal é não levar. Certo? Porque senão acaba tendo uma confusão muito grande nesse sentido, né? Mas assim, de vez em quando é bom também levar, mas você também colocar o filho na conversa das finanças de casa. Que um dos problemas que nós temos é que nós, pais, queremos esconder a situação financeira para os filhos. Bom, hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, meu filho disse, eu quero comprar tal coisa. Filho, isso custa R$ 5 e nós não temos R$ 5 hoje. Então, vamos esperar, temos que trabalhar para ter. Ele entendeu, né? Claro, fica triste, né? Mas é normal. Mas assim, mas não é fácil também. Então é uma questão. Eu lembro quando eu era criança, né? E até minha mãe também me relembrava que dizia assim, que eu chegava na loja, minha mãe dizia, eu não tenho dinheiro, tá certo, então deixa eu só brincar com os brinquedos lá. Eu brincava com o brinquedo na loja mesmo, deixava lá e ia embora. Tchau, boneco, entendeu? Então, mas assim, o meu filho também tem isso, também às vezes tem birra, mas assim, é porque eu sempre fui criado assim também, né? É o exemplo, né? É um exemplo que acaba tendo, mas assim, o ideal é não levar porque senão começa a ter. E agora tem alguns supermercados que tem o carrinho da criança. Não sei se você já viu. O carrinho pequenininho mesmo. Para ele fazer as comprinhas dele. Então, é tanto que meu filho só quer ir nesse supermercado agora. Eu disse, não, tenha calma, tem o outro tá mais barato. Então a gente começa a comparar, entendeu? Ou então você vai botar o seu dinheirinho que você juntou dos seus bonecos lá para comprar suas coisinhas. Aí ele não vai querer. Não, aí não quer gastar o dinheiro dele, não. O negócio dele é só. Olha, sabe o que ele fez, André? Agora eu lembrei. A gente comprou a bicicleta pra ele maior porque a dele tava bem pequenininha. Quando eu cheguei em casa, eu me acabei de rir. Ele pegou a bicicleta dele, a menor, e tava alugando para o vizinho. R$3 pra andar na bicicleta dele. Tá certo. Esse não vai passar necessidade? Esse vai saber fazer direitinho a conta. E quando ele tava vendendo os brinquedos, né, minha esposa ficou morrendo de vergonha. Ela chegou para mim, Rodrigo, não aconteceu isso. O que foi? A vizinha chegou para ele e disse assim, Martim, eu quero esse boneco, mas eu tô indo em casa pegar o dinheiro. E pegou o boneco. Ele fez, não, deixa o boneco aqui, vai em casa, pega o dinheiro, volta e me paga que você leva. Aí minha esposa, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu disse, não, ele tá dizendo que não quer ter inadimplência. Aí ele já tá aprendendo inadimplência, entendeu? Que legal, que legal. Agora vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Você faz também essa consultoria para o Sebrae, aqui em Sergipe. E eu acho que você tem pego vários casos, né? A gente sabe que no país, em Sergipe, não foge a regra. É alto o número de empresas que fecham com menos de 5 anos, né? E aí foi uma pessoa que entrou num negócio que não tinha a ver com ele, porque existe muito, você ter que ter o dom para aquilo, né? Entrou no momento errado, na hora errada, não fez conta, enfim. A gente, sabendo lidar um pouco no nosso pessoal, isso reverbera também nos negócios ou acaba... Não, eu posso estar com a minha vida pessoal ruim, mas o negócio
vai ser diferente? Não, então, um acaba sendo reflexo do outro, né? O que eu gosto de dizer é o seguinte, nós somos um país, nós temos muitos empreendedores. Mas nós temos dois tipos de empreendedores. Na hora que você vai empreender, você tem o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Qual a diferença entre eles? O empreendedorismo por necessidade é aquele empreendedorismo que eu preciso montar alguma coisa, senão passo fome. Por que nosso país nós temos alto índice de reciclagem? Por que tem muita gente catando latinha? É porque nós temos a consciência de reciclar? Não, porque eu estou passando fome, eu vou catar latinha. Então, eu tenho necessidade e vou lá. Então, eu tenho necessidade para pagar minhas contas de casa e eu vou lá e monto. Geralmente, o pessoal, quando começa com alguma coisa com comida. Então, vou montar uma hamburgueria. Vou montar, vender pipoca. Então, vou montar fazendo, sei lá, vender roupa. Mas ele começa a montar sem ter noção nenhuma de empreendedorismo. Sem ter noção nenhuma de gestão. Que é isso que faz com que as empresas quebrem. De precificação. De precificação. Porque o que acontece? Você é empreendedor, mas você não é empresário. Qual a diferença? Então, a diferença é que o empresário ele tem a técnica, ele entende a gestão e o empreendedor ele tem a ideia e monta. Então, o empreendedor não necessariamente ele precisa saber de tudo, mas ele precisa ter o suporte de quem tem. Né? Então, são situações que trazem isso. E já o empreendedorismo por oportunidade é quando eu vejo uma oportunidade em algum local e eu monto para atender a necessidade das pessoas e não as minhas. Um exemplo claro, vamos dizer assim, quando eu comecei a minha empresa, eu comecei como? Eu dava aula na determinada instituição e eu dava aula era de um curso voltado para contadores chamado Estruturação Fiscal, um curso de 36 horas. Esses contadores nesse curso, eles já deveriam saber de um imposto chamado ICMS, que é o imposto do Estado. Então, o que acontece? Quando eu cheguei na aula de ICMS, que era ICMS Substituição Tributária, eu percebi que os alunos não sabiam. Eu não poderia aprofundar esse tema, senão não ia conseguir terminar a carga horária do outro curso, porque eles já deveriam saber. Aí eu fiz uma proposta para a instituição para lançar um curso de ICMS e Substituição Tributária de 8 horas. A instituição disse, não, tem que ser 20 horas, porque o mínimo pela nossa instituição tem que ser 20. Eu disse, eu não vou pegar um curso que eu faço em 8 horas e estender para 20. Eu sou muito objetivo. E aí veio a oportunidade. Eu fiz uma proposta para a instituição para lançar o curso de ICMS e Substituição Tributária de 8 horas, mas a instituição alugando a sala para mim. Então eu vi a oportunidade naquele momento de montar algo. E aí o que aconteceu? Eu peguei, né, R$10, fiz uns panfletos e minha esposa e minha sogra foram para a porta da faculdade panfletar. Com o dinheiro que as pessoas começaram a pagar o curso, porque curso você paga para depois fazer o curso, né? Eu fui comprar bloquinho, caneta e tal, e foi o primeiro curso, o primeiro, o segundo, o terceiro. Hoje, já só um estado que nós não chegamos ainda no Brasil, que é o estado de Roraima, mas todos os outros estados nós já chegamos. Que legal. Entendeu? Então, assim, mas veio a diferença, oportunidade e necessidade. Necessidade, muitas vezes eu monto para minhas necessidades. E aí, como eu estou montando para minha necessidade, eu não controlo o caixa, eu não controlo o meu estoque, eu não vejo o marketing, eu não faço nada, porque eu estou ali aquela questão, né? Com o velho ditado, né? Eu vendo o almoço para pagar o jantar. Então, aí começa, né? Já a oportunidade, não, você vê uma oportunidade em qualquer lugar. Eu aproveito, né? Que a gente fala de educação financeira, um dos premissas de trabalhar o empreendedorismo, então eu faço o convite, né? Para você que está aqui com a gente. Quando você sair por aí, em qualquer lugar que você passa, olhe se não tem algum problema que as pessoas estão reclamando e que você poderia resolver o problema das pessoas. Aí você poderia começar a empreender. Então, justamente o que? Veja, em vez de estar reclamando muitas vezes de, não tem isso, não tem aquilo, o que é que você pode fazer para empreender com aquilo? Pode ver que a grande maioria das coisas que montam é porque alguém teve alguma dificuldade. E ela foi lá montar para atender a dificuldade dela, no sentido de produto e tal. E montar. Quantas empresas começaram a fazer produtos alimentícios voltados para o pessoal da alergia alimentar, porque o próprio filho tem alergia alimentar. Então, são situações que você pega uma oportunidade de negócio e monta. Então, justamente nesse sentido. E nós temos o Sebrae, que é justamente uma instituição que dá esse apoio justamente ao pequeno negócio, né? Sua função lá, justamente essa, né? Então, um dos motivos mesmo disso é justamente não ter esses controles.
E aí, bem interessante, o que eu vou falar, tu vai te assustar um pouquinho, viu, André? Não, e você que tá aqui. Uma empresa, ela sobrevive muito bem tendo prejuízo. Explica. Ela Deu só, bug. ela só não sobrevive se ela não tiver dinheiro. Deu mais bug, né? Dinheiro seria capital de giro. Isso. O que acontece? Imagina o seguinte, a Andrea não tem o dinheiro para pagar uma prestação do seu cartão de crédito. Tá lá, R$1.000 de prestação. Você não tem. Você chega e diz, Rodrigo, me empreste R$1.000. Eu vou lá, te empresto. Você conseguiu pagar o cartão, não conseguiu? Sim. Só que foi com o seu dinheiro. Não. Então você pagou o cartão tendo Mas continua prejuízo. devendo. Sim. Tendo prejuízo porque o seu dinheiro não deu. É. Próximo mês, seu cartão veio R$2.000. Você não tem dinheiro para pagar de novo. Não vai pedir emprestada para mim porque não me pagou ainda. Pede emprestada a José. José te empresta. Você consegue pagar seu cartão. Mas eu tô devendo Mas 3 tá mil na devendo praça. 3 mil na praça. Então, o que é que eu quero dizer? Enquanto tiver banco que empreste dinheiro para você, você sobrevive o resto da vida. Vive no prejuízo, mas sempre alguém está pagando a conta para você. Por isso que muitas empresas e muitas pessoas físicas vão pegando vários empréstimos. Então, enquanto tiver alguém que te dê crédito, você sobrevive a vida toda. Agora eu pergunto, você sobrevive bem? Você sobrevive com sua saúde mental boa? Aí que está o problema. E aí, quando acaba esse crédito no mercado, é que você quebra. Entendi. Aí Quebra devendo muito. E devendo muito, entendeu? O pessoal se assusta quando eu falo, né? O que quebra não é ter prejuízo, e sim não ter dinheiro para pagar contas, que é o que a gente chama de fluxo de caixa. Né? Não ter o fluxo de caixa é o famoso capital de giro. Quando você fala em prejuízo, nesse caso, eu não tive lucro. Isso, você não teve lucro. Mas as Mas as contas eu consigo pagar, as contas você conseguiu pagar porque você pegou dinheiro com alguém. É como se fosse assim, eu recebi meu salário de R$5.000 e minhas despesas do mês foi 7 mil. Tá faltando 2 mil. Rodrigo me emprestou 2 mil, pronto. Tô com 2 mil de prejuízo, mas eu consegui pagar as contas que o Rodrigo me emprestou. Aí no outro mês, seu salário lá 5 mil, tô devendo 6 mil. Né? Das contas de água, luz, tá somando 6 mil. Para eu não atrasar a Energisa, a 10 ou tal, eu vou lá, pego mais R$1.000 com o Rodrigo para quitar. Quitei tudo. Continuo com prejuízo, mas tenho dinheiro, paguei as contas porque o Rodrigo me emprestou. Então, enquanto tem alguém que me empreste, eu sobrevivo. Mas no meu negócio, se o meu lucro que entrou deu para pagar tudo e eu fiquei sem nenhum saldo, isso não é tão ruim? Depende, porque uma coisa é ter lucro, outra coisa é ter dinheiro. Porque nós usamos duas demonstrações diferentes na contabilidade. Como é que a gente define o lucro? Tudo que eu vendi naquele mês, independentemente se eu recebi ou não, se vendeu fiado, se vendeu à vista, certo? Menos tudo que eu gastei naquele mês, independentemente do que eu comprei, se eu paguei ou não. Um exemplo bem claro. Geralmente os salários das pessoas são pagos no quinto dia 8 do mês seguinte. Isso. Então vamos ver, o salário de novembro eu pago dia 5 de dezembro. Essa despesa não é de dezembro, essa despesa é de novembro. Mas o dinheiro só saiu do caixa quando? Em dezembro. Então nunca o lucro vai bater com o dinheiro no caixa, porque são coisas distintas. Então às vezes você tem prejuízo, mas você tem dinheiro. Porque você está recebendo dinheiro de meses passados que você vendeu muito a prazo. Aí essa junção que tem que ter cuidado, que muitas vezes o empreendedor não faz. Porque não anota o que entra e o que sai. Entendi. Então o grande problema mesmo dessas empresas que quebram é porque não faz esse controle e não analisa esse controle. Eu fiz um trabalho recente lá no Sebrae, que uma empreendedora lá, eu só pedi para aumentar R$1 no quilo do açaí. Virou as contas, de vez de dar prejuízo, ficou no lucro. E o cliente nem percebe aumentar R$1 no quilo. Então são situações que são coisas, às vezes, ajustes pequenos. Pequenos. Né? Eu já teve outra empresária mesmo lá que a gente só fez ajuste o seguinte. Mudou a data de vencimento de pagar as contas. Porque ela usava, o que aconteceu? Eu trabalhei com ela lá o fluxo de caixa, que é o dinheiro que entra que sai, resumindo, seria isso. E quando eu fui mostrar para ela, que eu mostrando que no final do mês ela fechou no positivo, ela disse que era mentira minha. Aí eu disse, por que a senhora está dizendo que é mentira minha? Ela disse, porque eu uso cheque especial. Aí quando eu fui analisar, o que acontecia? A fatura do cartão de crédito dela, da empresa, vencia no dia 10, aí ela não tinha dinheiro no dia 10, aí ela pagava a fatura com cheque especial. E só recebia dos clientes no dia 20. Ou seja, então, ela tinha 10 dias. 10 dias usando cheque especial, do dia 11 até o dia 20 usando cheque especial. Quando começava a receber o dinheiro do cliente no dia 20,
era que ela quitava e o resto do mês Mas ficava já que estava positivo. com juros em Com cima juros, do limite, do Aí limite foi especial. o que eu fiz com ela. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a taxa do cartão, ou mudar a data de vencimento do cartão. Em vez do cartão ser dia 10, vamos botar dia 25. Aí você pode estar perguntando, Rodrigo, por que não dia 20 você recebe dia 20? Para dar tempo dos veacos pagarem, entendeu? Então, do dia 20, o cara que atrasou do 21, 22, para que no dia 25 você já tenha o dinheiro de pagar o cartão. Só fiz isso. Parou de usar cheque especial, parou de gastar juros com cheque especial. Que legal. Rodrigo, é muita coisa. Se a gente vai ficar noite e o dia, a gente vai virar madrugadas aqui conversando, porque finanças faz parte da gente, né? Tá no nosso dia a dia, em tudo. É na hora de pegar um ônibus, é na hora de comprar um picolé, é na hora de pegar uma água na rua porque tá com sede. Nossa vida está muito ligada a finanças. E antes da gente terminar, assim, eu queria que você falasse sobre esse cuidado de contas pessoais e contas administrativas do negócio. Existe, como tem gente que não faz fluxo de caixa, também não faz essa distinção. E aí embola o meio de campo todo. Você percebe isso em muitos empreendimentos que você dá consultoria ou não? Sim, a grande maioria. Posso dizer mais de 90%. Então, o que acontece? Com relação a isso, primeiro eu tenho que definir o seguinte. Uma coisa é a empresa, outra coisa é a pessoa física. É tanto que um tem CNPJ, outro tem CPF. Né? Então, e outra coisa, se você mistura as contas, dependendo do tipo de empresa sua, você pode receber um processo no sentido de todas as dívidas da empresa você ter que pagar. Porque se sua empresa é uma empresa limitada, quer dizer que o que você deve da empresa, você só responde até o valor que você colocou no famoso capital social, capital inicial. Então, se eu botei na empresa 10 mil, eu só respondo até 10 mil. Mas a empresa está devendo 200 mil. Problema dos fornecedores, quem está devendo a empresa não sou eu. Mas se você mistura as contas, aí eu tenho o que a gente chama de confusão patrimonial. Então, aquela dívida da empresa vai se confundir com as suas pessoais. Olha o problema que você traz para você quando você acaba misturando. Uhum. Então, esse é um dos problemas que a gente tem. Mas, assim, no nosso dia a dia, vamos para a parte prática. O que é que geralmente eu digo para os empreendedores, para os empresários? Né? Para as empresárias em si, também eu digo o seguinte, ó. Pensa o seguinte, se você fosse contratar alguém para fazer a função que você faz, quanto seria o salário? 2 salários mínimos. Pronto, esse é o seu prolabore. Esse é o seu salário. E aí, você pode dizer, Rodrigo, mas eu mereço 10 mil, mas sua empresa consegue pagar 10 mil para você? Então, são situações que a gente tem que, né? Uhum. Então, é isso aí, você vai lá e coloca isso como seu salário e vai ajustar suas contas de acordo com isso. Você paga as contas. Se sobrar dinheiro, tem uma coisa que a gente chama de retirada de lucros. E olha outra coisa que já vai fazer você economizar mais. Quando você tira o dinheiro da empresa para a pessoa física como retirada de lucros, você não paga R$1 de imposto. Que se você tirar como prolabore, você paga. Você paga INSS e paga imposto de renda. Só imposto de renda pode chegar em 27,5%. E INSS é mais 11%. Então, olha aí, além você vai economizar no imposto também. Uhum. Então, o que é que você faz? Você começa a analisar isso e ter o prolabore e depois espera ter lucro e você retira o lucro, para que você não pague isso. Rodrigo, eu não estou conseguindo, eu misturo as contas, eu chego ali no caixa, pego R$100 agora, pego R$50. Faz o seguinte, anota pelo menos quanto você está tirando todo mês, todo dia. A empresa não precisa saber com o que é que você está gastando, só bota assim, gastos pessoais, para que você fique sabendo quanto da empresa está indo para você. Uhum. Eu peguei recentemente uma empresa, que o empresário chegou para mim e disse que a empresa estava quebrando. Quando eu fui ver, ele estava tirando 40% da empresa para ele. Eu digo, claro, o senhor que está levando dinheiro da empresa. A empresa não suporta pagar isso para você. E aí teve outro que eu estava atendendo, eu cheguei para ele e disse, o senhor pega o dinheiro da empresa? Ele, não. Aí quando eu fui fazer o trabalho, porque contabilidade acaba descobrindo Sim. tudo, né? Aí eu disse, e esse lustre aqui que eu não estou achando na sua empresa no valor de 5 mil? Ele disse, não, é que eu comprei lá para casa, que a gente achou bonito. Então você acaba tendo situações como Sim. essa, né? Então assim, o ideal é, defina um salário para você. Qual seria esse salário, Rodrigo? O ideal seria de alguém na sua função. Se a empresa conseguir aumentar, pagar, tranquilo. E você, na sua vida pessoal, vai ver com isso. Depois, deixa a empresa ter lucro, que vai sobrar dinheiro, você distribua para você. E aí você vai deixando sempre uma reserva para a empresa, que geralmente eu aconselho deixar no mínimo 10%, para que você consiga ir investindo mais na empresa e levando isso. Não sei se ficou claro aí para vocês. Ficou sim. Para a gente encerrar, me dá 5 dicas. Eu vou fazer. A gente sempre tem uma brincadeirinha aqui que eu falo 5 palavras e aí você me diz o que vier na cabeça. A gente vai passar por isso ainda. Mas antes dessas palavras, eu quero que você dê 5 dicas
para um 2025 melhor, mais organizado, porque a nossa intenção foi só trazer luz sobre o assunto. A gente sabe que tem dicas que a gente vai conseguir pegar e vai anotar, mas tem outras que não. Estou endividado, estou terminando o ano, estou começando o outro. Me fala 5 dicas práticas para essa pessoa tentar melhorar. A primeira é listar o que você tem que está devendo. E quando eu falo listar o que está devendo, não é só o valor que está devendo, não. É assim, eu estou devendo, sei lá, 10 mil no banco X e a taxa de juros desse empréstimo é 5%. Por quê? Para quando você for tomar a decisão, você vê qual é que eu vou pagar primeiro, com a taxa menor. Aí com a taxa menor eu deixo, vou quitar primeiro a taxa maior. Então primeiro é saber quanto eu pago de taxa de juros. Segundo, lista o que você tem de despesas mensais de casa. E aí nessa despesa mensais você pode começar, daí você vem para a terceira dica, que é o quê? Pegar essas despesas que você anotou, o que é que eu consigo viver sem elas e separar o que é que eu posso cortar e o que é que eu posso não tenho como cortar, certo? E aí você começa. A quarta é justamente o quê? Procurar pegar essa situação desses empréstimos, tentar negociar. Se não conseguir, e aí você começa a tentar quitar o maior, certo? E a quarta dica, antes de for comprar qualquer coisa, faça a pergunta: eu quero ou eu preciso, certo? E se for a resposta for sim, eu quero, usar os P's que a gente usa, que é o quê? Primeiro, pense: preciso disso? Se a resposta for sim, pesquise, certo? Pesquise, não vá logo no primeiro lugar. Se você chega lá, você vai pesquisar. Nessa pesquisa, você também, quando for comprar, ainda dê uma choradinha, dê uma pechichada. E se for possível, poupe para comprar à vista. Certo? É o que a gente chama dos 4P. Né? Justamente isso. Pense, pesquise, pechiche e poupe. Certo? Legal. Então, justamente essa é uma dica bem importante. Né? E aquela pergunta é crucial. Eu quero ou eu preciso? Eu já deixei de comprar um carro com essa pergunta. Porque não, tem que trocar de carro, tem não sei o que, não. Eu disse, não, peraí, tá sendo só ego seu, Rodrigo. Peraí. Agora demorou 15 dias o negócio é minha. Vou comprar. Isso você que é treinado. Eu que sou treinado, entendeu? É. E eu tive até uma aluna lá na faculdade que era vendedora de carro, disse assim: se eu não vender esse carro pra você, eu peço demissão. A bichinha teve que pedir demissão, porque não vendeu. Oh, meu Deus. Ainda teve um prejuízo. Nem vendeu, teve prejuízo. Essa pergunta me ajudou a não, porque você acaba não indo pela emoção. Entendeu? Então é justamente fazer, eu realmente preciso, eu só quero para dizer para os outros que tenham isso. Entendi. Vamos lá agora para as 5 perguntinhas para a gente encerrar. 5 palavras, na verdade. Eu vou soltar 5 Seria palavras. palavras. Eu vou soltar 5 palavras e aí você fala o que vem na mente a respeito, certo? Isso é perigoso. É nada. Isso é legal. Dinheiro. Algo que ajuda a viver melhor, mas não traz felicidade. Necessidade. O que realmente eu preciso para ser feliz, não necessariamente o dinheiro em si como um todo. Necessidade que eu digo família, amigos, né? Ter justamente isso. Deixa eu pensar. Empréstimo. Algo que eu faria só em extrema necessidade, no sentido de precisar mesmo, né? Ou se eu vejo uma certa valorização naquilo. Um exemplo, eu vou falar empréstimo no sentido de financiamento, porque nós temos a diferença de empréstimo e financiamento, mas a diferença é que empréstimo é algo curto, né? Então, empréstimo consignado e tal, e financiamento é quando você compra um bem durável, então carro tal. Então, eu consigo comprar um imóvel na planta com financiamento e depois eu consigo vender esse imóvel tendo uma valorização. E eu consigo também, então, ganhar dinheiro no aluguel. Então, o empréstimo seria assim, não é ruim, mas com cautela. Certo. Deixa eu ver. Faltam 2, né? Deixa eu pensar. Saúde financeira. Na verdade, é 2 palavras em uma só. Saúde financeira. Algo que necessariamente precisamos lutar para ter uma saúde financeira, para vivermos melhor no dia a dia. Na saúde financeira, eu não estou dizendo ser milionário, e sim saber lidar com o dinheiro que nós temos. Vamos lá, então. Paz. Algo que teríamos que ter todos os dias e tentar lutar por isso. E a saúde financeira nos dá uma paz, pelo menos em uma parte, né? Que é justamente
nas finanças. Então, algo necessário. É o equilíbrio, né? Justamente da saúde, da paz, né? E a paz de espírito, acho que a melhor coisa que você tem é você poder dormir, tá tranquilo, né? Uhum. Independentemente, que aí acaba puxando da honestidade, de outros valores que são premissas que eu tenho muito na minha vida também. Que legal. Quer acrescentar alguma coisa? Quer dar uma dica? Quer falar alguma coisa especial para quem está acompanhando a gente? A dica que eu quero passar é o seguinte, ó, independente da sua situação, sempre tem uma luz no final do túnel, certo? Às vezes demora um pouco para você chegar no resultado, mas assim, tem uma palavra primordial para se você quer trabalhar essas finanças chamada persistência. Porque no início você vai errar, no início você não vai gostar, né? Então são coisas que a gente precisa realmente ser persistente. E tem algo que é muito importante que a gente precisa nos dar presente. A gente acaba tendo os nossos sonhos e a gente muitas vezes não dá presente pra gente. Eu lembro muito de um exemplo de uma senhora que eu tava viajando, né? E ela chegou, foi pro shopping, comprou o presente, chegou no quarto do hotel, ela abriu o presente, eu disse, fulana. Aí ela disse, não, tô comprando presente pra mim. Ela tinha 70 e poucos anos, ela já faleceu, né? Então, assim, você se presentear também, porque a gente trabalha bastante e a gente não dá, a gente não é acostumado a comprar coisa pra gente pra se dar como presente. E para concluir, eu gosto muito de dizer o seguinte: sonhos são para serem sonhados e realizados. Basta a gente focar para que coloque ele em prática. Tudo depende de você. Tá vendo, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Rodrigo, eu amei. Tá? Agradeço demais você ter aceito o nosso convite. Ó, não é da agora não que eu tô negociando com ele, viu? Porque ele teve problema de saúde, mas não, eu vou. Prometo que eu vou e ele veio. E ele teve essa paciência, essa generosidade em falar tão bem sobre finanças e quem sabe dar aquele clarãozinho, aquela luzinha lá no final do túnel que a gente estava precisando para começar um 2025 um pouco mais organizado, um pouco menos estressado financeiramente. Espero que vocês também tenham curtido e convido vocês a acompanhar o nosso Pra Você Saber. Ah, feliz ano novo!